Vou contar pra vocês hoje a história do Chico Picadinho. Sim, era desta forma que a mídia brasileira fazia referência a um serial killer chamado Francisco Costa Rocha, isso lá na década de 60. A infância dele foi traumática, como a maioria dos serial killers que eu já trouxe por aqui. A começar que ele foi fruto de uma traição, a mãe dele era amante de um cara. E também ele chegou a ser abandonado durante a infância e foi literalmente abandonado para morar no mato, onde ele se criava junto com animais. Chegou a passar por abuso sexual, tentou entrar na aeronáutica e não conseguiu, tentou entrar na marinha e não conseguiu, se tornou corretor de imóveis e foi morar em São Paulo, capital, onde ele começou a frequentar cenas de bares, de álcool, de prostituição e de drogas. Foi nesse meio que, em 1966, ele acabou conhecendo aquela que seria a sua primeira vítima. Ele chegou a se casar e ter filhos. No entanto, ele dividiu um apartamento com um amigo dele no centro de São Paulo. Esse amigo se chamava Caio, ele era um médico cirurgião do exército e, assim, ele dividia esse apartamento e, eventualmente, levava mulheres pra lá. Certo dia, ele acabou levando uma mulher chamada Margaret, que era uma mulher da Áustria, mas ela morava no Brasil, ela atuava como dançarina, e ela também frequentava essa cena de boemia, e de vez em quando fazia alguns programas. Nesse dia, né, eles tinham ido para vários bares, e depois ele convenceu ela a ir até o apartamento dele. Eles tiveram uma relação e durante a relação ele acabou ficando mais violento e estrangulou ela até ela perder a sua vida. Depois disso, ela teve seu corpo arrastado até o banheiro da casa, onde, infelizmente, né, para piorar a situação, ele acabou passando as próximas 4 horas cortando o corpo dela. Porém, ele acabou deixando o corpo ali mesmo na banheira e depois disso o amigo dele, Caio, chegou e o Francisco foi até a casa da mãe dele no Espírito Santo para meio que tentar fugir daquela situação, porém Caio já havia denunciado ele. Mesmo ele tendo feito esse crime pavoroso, ele ficou só 10 anos preso. Ele foi solto em 76 e no mesmo ano ele tentou fazer o segundo crime dele, também com uma garota de programa, só que dessa vez em um motel lá em São Paulo, mas não deu certo porque essa garota conseguiu se defender, ela deu vários chutes, vários socos nele e conseguiu se salvar de uma situação que poderia ter sido muito pior. Porém, infelizmente, teve mais uma vítima fatal. Ângela Silva era uma mulher bem conhecida da região da Boca do Lixo, lá em São Paulo, né, no centro de São Paulo. Ela era conhecida como a mulher da peruca, ela trabalhava com prostituição. E, mais uma vez, o Francisco conseguiu atrair ela até o seu apartamento, onde, infelizmente, a Ângela teve o mesmo fim da primeira vítima, morta por estrangulamento e depois teve seu corpo esquartejado. Ele tentou, dessa vez, esconder partes do corpo da vítima em malas, em sacos plásticos. Ele tentou até jogar algumas partes pelo vaso sanitário. Porém, né, ele percebeu que não estava dando muito certo e ele fugiu dali para o Rio de Janeiro. Porém, um amigo que dividiu o apartamento com ele, chamado Joaquim, era outro amigo agora, descobriu toda aquela situação e denunciou para a delegacia de homicídios lá de São Paulo e nisso o Chico foi preso. Desta vez ele foi preso e condenado à pena máxima que tinha na época, né, que era 30 anos, para quem não sabe hoje em dia aumentou para 40, mas Chico permanece preso até os dias de hoje, não preso. Basicamente, né, conforme a sentença dele foi se destrinchando, perceberam que ele é uma pessoa que não é apta a viver socialmente e por ele ter ficado muito tempo preso, ele não sabe viver em sociedade mais. Então, atualmente, com 81 anos, ele ainda tá vivo, mas ele tá internado em algumas instituições de psiquiatria, onde ele faz algumas atividades, onde ele recebe acompanhamento psiquiátrico e psicológico, né? Quando perguntado do porquê ele cometeu os crimes dele, a única coisa que ele disse é que na época ele estava influenciado, que ele estava fascinado pela obra Crime e Castigo, do Dostoiévski, e basicamente ele botou meio que a culpa nessa obra e também disse que na época e até hoje um dos escritores favoritos dele é o Kafka.